Deus. Estamos aqui gravando e ao vivo, na nossa terceira aula do nosso módulo número 3 da matéria de escatologia bíblica. Você está anotando, prestando atenção? Esta é a terceira aula do módulo número 3 da nossa matéria de escatologia bíblica, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é quarta-feira, 20 de julho de 2022, quarta-feira, 20 de julho de 2022. Quem não sabia, fique sabendo que hoje, no calendário mundial dos eventos, que dia é hoje? Pouca gente sabe. É o dia do amigo. É o dia do amigo. Vocês são os meus amigos, eu me esforço para ser seu amigo. Deus abençoe a todos aqueles que têm lutado para batalhar, para preservar amizades, né? E nos dias de hoje, entre nós, é um desafio enorme preservar amigos, né? Infelizmente, temos amigos só, amigos dos interesses, amigos das circunstâncias, mas que o Senhor nos ajude a sermos aqueles amigos, né, que a palavra nos ensina lá em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Com muito prazer, com alegria tremenda aqui no meu peito, que não cabe tanta alegria assim, né? Eu queria que os irmãos tenham um peito maior do que o meu, para caber mais alegria, mas queria apresentar aqui uma aluna que já estava conosco, né? Mas ela ia, voltava, né? Probleminhas, muitas das vezes no seu vídeo, mas hoje nos dá o prazer de estar conosco, mais do que nunca ao vivo, porém dentro de uma nova configuração. Nossa irmã Isadora, tá ali, Isadora, olha lá, rapaz, até fez o close. Quem não sabe, a Isadora é filha do irmão Wallington. Já quantos anos, irmão Wallington, que não via Isadora? 18. 18 anos. Eu não aguento, gente. Eu já teria tido 4 infartos e 2 AVCs. 18 anos que o pai não via a filha. Isso é vitória ou não é? Quanto damos glória a Deus, agradecidos por esta vitória. Coisa linda. Deus abençoe. Aleluia. Nossa irmã Isadora, 18 anos, papai e filha não se encontravam, estão aí. Olha o sorriso do irmão Wallington. O irmão Wallington, daqui a pouco vai estourar o rosto dela. Olha lá. Se ele sorrir mais, vai rasgar a tela. Né? É muita alegria contida num só peito. Deus continue abençoando muitíssimo, irmão Wallington, Isadora. Que alegria. Estive aí em Boston 2 dias, tive a oportunidade de conhecer essa menina bonita, né? Os candidatos vão chover, irmão Wallington. Cuidado. Levanta o farol de milha que os candidatos vão chover em cima da Isadora, mas o papai está ali de olho aberto, né? Nos pretendentes. Deus abençoe. Isadora, irmã Núbia também. Tivemos a alegria de segunda-feira compartilhando de uma comidinha bem mineira, bem mineirês. Rapaz, estou até agora com saudade dessa comida, né? Deu para sustentar aí o profeta na viagem lá no meio do deserto. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Isabel Costa, uma alegria também ter a senhora em nosso meio, né? Sempre a irmã Isabel, ela sempre fica com um sorriso. Às vezes a tela fica tão pequenininha para caber o sorriso da nossa irmã Isabel. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Me permitam fazer uma rápida recapitulação da aula passada, porque a temática a qual nós abordamos na aula passada definitivamente foi uma temática um pouquinho difícil, e para alguns de vocês ficou um pouquinho difícil também separar um fato do outro fato. Então, eu gostaria que todos tivessem a plena convicção, a plena certeza, não é, de que estão sabendo distinguir a primeira da segunda ressurreição. Não é querer fazer chover no molhado, não se trata disso, mas se trata de que eu quero ter convicção, eu quero ter
plena certeza que todos vocês, por igual, entenderam, aprenderam diferenciar a primeira da segunda ressurreição. Eu quero que um aluno, apenas um aluno, voluntariamente, não quero escolher ninguém, abra o seu áudio e, em poucas palavras, com as suas palavras, me dê as diferenças, o que diferencia, ou o que diferenciaria, ou as características básicas que diferenciam a primeira da segunda ressurreição. Eu não quero escolher ninguém, quero deixar livre. Abra aí o seu áudio e dê a sua participação. Qualquer aluno, por favor, eu quero ter certeza. Aí, depois que o aluno fizer a sua abordagem, eu vou fazer a minha, né, que está ligada diretamente ao texto da apostila, para você não ter uma sombra de dúvida, porque eu posso estar enganado, pode ser que alguém ainda esteja com um pouquinho de dúvidas. Vamos lá, qualquer um de vocês abra o áudio e, em poucas palavras, o que você entende? Isso, o Jobé está ali, se voluntarizou. Escuta, quando o Jobé abre a boca, né? Encosta o peito atrás da cadeira, né? Encosta na cadeira e espera, porque esse aí é acadêmico, ele é catedrático, ele dá explicação como dá um acadêmico. Com vocês, Jober Camelo. Pastor, eu fiz as minhas anotações aqui, né? Perfeito, vamos ouvir o Jober atentamente. A primeira ressurreição será para os salvos, né? Perfeito. Naquela primeira fase, para quem morreu até antes do arrebatamento, e depois para os vivos durante o arrebatamento, né? Ok, perfeito. A gente que está vivo vai ser levado ao céu no arrebatamento, mas antes vem os que morreram em Cristo. Perfeito. E a segunda ressurreição vai ser para os não salvos, né? Lá no finalzinho da tribulação. Correto? Esbarrou num detalhe. Foi perfeito até esse exato momento. Esbarrou num pequenino detalhe. Mas o Roberto está 90% correto. Só esbarrou. Sim. Seria os mártires da tribulação? Seria isso? Não, deu outra esbarradinha. Deu outra esbarradinha. Deu outra esbarradinha. Não, mas Jobé foi 90% uma maravilha. Só deu, pum, uma pequena esbarradinha. Deixa, então, eu colocar aqui. Se alguém ainda tem dúvida, eu sugiro que anote. Embora está tudo escrito na apostila, tudo escrito. Tudo escrito. Tá? Mas se você quiser fazer uma anotação adicional, completamente válido, né? Porque melhor você ter várias anotações do que você não ter nenhuma e ainda continuar tendo dúvida. Todos, por favor, me acompanhem, porque eu não vou voltar mais a tocar esta temática, eu não vou voltar mais, pelo menos, né, falar mais deste assunto. Digamos, é o golpe final para a gente, de uma vez por todas, tirarmos as dúvidas com respeito a isto. Primeira ressurreição, ok? Ela vai envolver somente os salvos. Primeira ressurreição. Somente os salvos vão ser envolvidos. De que forma? Terá duas etapas a ressurreição dos salvos. Duas serão as suas etapas. Primeira etapa da ressurreição dos salvos, no momento do arrebatamento da igreja. Todos os salvos mortos lá do Antigo Testamento até o último que morra, segundos antes do arrebatamento, estes serão ressuscitados em corpo glorificado. Estamos falando de ressurreição. E a ressurreição envolve mortos, nunca, jamais há vivos. Imediatamente, a ressurreição destes salvos se dará o traslado ou a transformação dos vivos. E tanto ressuscitados salvos como vivos salvos juntos
subirão aos céus para participarem do tribunal de Cristo, recebendo galardões e depois passando as bodas do Cordeiro. Bom, estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Perfeito. Procura não perder a ordem, a sequência dos fatos. Segunda etapa da primeira ressurreição. 7 anos depois do arrebatamento. Segunda etapa da primeira ressurreição. Vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento. Isso significa que a tribulação vai ocorrer, o tempo da tribulação será cumprido, os 7 anos serão transcorridos, no período da tribulação, vão morrer muitas pessoas que se recusarão receber a marca, o sinal da besta, que se recusarão a adorá-la. E estes que recusarem serão mortos, são os mártires da grande tribulação. Eles, consequentemente, pelo fato que se recusaram a adorarem a besta e receberem o seu sinal, serão mortos, martirizados, mas ressuscitarão no final da tribulação. Esta ressurreição dos mártires é a segunda etapa da primeira ressurreição. Ressurreição que envolve só os salvos. Ressuscitarão estes mártires para o quê? Governarem com Cristo 1000 anos. Tudo isso você lá lê em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Entendido a primeira ressurreição? Entendido? Envolvendo os salvos em 2 etapas. Segunda ressurreição, unicamente para os ímpios, perdidos, que não desejaram abraçar a oportunidade de receberem a Cristo. Eles ressuscitarão no final do milênio. E hoje nós vamos entrar no milênio. Então, os mortos ímpios, os já sentenciados ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ressuscitarão no final do milênio, serão apresentados ou se apresentarão a Cristo no trono branco, serão ali sentenciados, julgados e enviados para o lago de fogo e enxofre. Tá? Deixa isso bem claro. Segunda ressurreição não tem nada conosco, não tem nada a ver com os salvos, é somente para os ímpios. Vamos recapitular também algo de grande importância, que alguns de nós ficamos um pouquinho perdidos na poeira. Este gráfico aqui que posiciona o lugar dos mortos. Todos estão vendo? Todos estão vendo? Alô? Alguém está vendo o gráfico ou não? Ninguém está vendo? A pastora Darlete levantou porque ela está com o farol de minha ligadinho. Ela está vendo. Jobé também está vendo, então a maioria de vocês estão vendo. Perfeito. Aqui temos uma visão do lugar dos mortos, ok? Aqui nós temos o plano terrestre, o plano que vivemos hoje. Esse é o plano terrestre. Aqui nós temos os salvos e nós temos os perdidos. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, os salvos desciam para o inframundo e os seus espíritos, alma e espírito, iam para o paraíso ou o seio de Abraão, lugar das almas dos mortos salvos até a ressurreição de Cristo. Atualmente, este lugar está vazio, porque ele foi transferido para o terceiro céu, como diz lá
o Salmo 68, 18. Tomou cativo o cativeiro, não é? Levou para o alto e deu Deus dons. Então, agora, qualquer salvo que morra, ele não desce, ele sobe para o terceiro céu, aguardando a ressurreição no dia do arrebatamento. Por outro lado, a alma e o espírito dos perdidos desce para o lugar de tormento, conhecido como Hades ou Sheol, que é o lugar das almas dos mortos não salvos, até a segunda ressurreição. No meio dos dois, seio de Abraão e lugar de tormento, temos o grande abismo. Satanás será lançado aqui no fundo do grande abismo, permanecendo lá preso por 1000 anos, que será o período do milênio. Ok, o Tártaro. O Tártaro é o chamado um outro inferno, são 3 infernos. É o mais profundo do abismo. Os anjos decaídos, tá? Os anjos decaídos que participaram da revolta com Lúcifer lá no passado estão aqui. E diz a Escritura que alguns deles sairão daqui para atormentar a muitos na segunda parte da tribulação. O juízo do trono branco vai ser, então, a sala de recepção de todos os mortos ímpios ressuscitados. E vai haver também outros juízos que nós vamos falar em seguida, deixando claro que o lago de fogo é a chamada segunda morte, é o inferno eterno. Lá, a besta, o falso profeta serão lançados vivos, e em seguida Satanás, os anjos caídos e demônios, e todos os que não foram escritos no livro da vida, bem como a morte e o Hades. Vamos avançar. Uma outra visão um pouco mais reduzida, só para você entender um pouquinho, tá? Que o inframundo, também conhecido como Sheol, no hebraico, e Hades, no grego, fala deste lugar de tormentos, havendo nele o abismo e o Tártaro, né? Abaddon é o compartimento do Sheol Hades, onde eram, e ainda serão lançadas as almas dos ímpios quando morrem. Seria este aqui, o lugar de tormento, só que mudamos um pouquinho a visão. O seio de Abraão, que exatamente é esse aqui, ó, que está de outro lado, é o compartimento do Sheol Hades, onde jaziam as almas dos que morreram na justiça até a ressurreição de Jesus. Esse compartimento hoje está vazio, por quê? Porque ele foi transferido para o terceiro céu, criando o quê? O paraíso. Mas o Tártaro existe. É a parte mais profunda do abismo, e lá, segundo Pedro, estão aprisionados os anjos caídos mais perigosos, reservados para o dia do juízo. Diz a Escritura que nós vamos julgar a estes santos. O abismo é um dos compartimentos do Sheol Hades, o qual faz separação entre os ímpios e os santos, pela parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 26. Será também o lugar onde Jesus prenderá Satanás por 1000 anos. Chama a sua atenção, por gentileza, antes de eu desenvolver o conteúdo da apostila, chamo redobradamente a sua atenção aqui, ó. Poucos de nós entendemos esse quadro, eu já enviei no último grupo de slides. Se você não recebeu o quarto e último grupo de slides, por favor, me deixe saber. Pastor, não recebi, só gritar que eu te mando de forma individualizada. Vamos tomar aqui um tempinho para visualizar isso aqui. Isso aqui é importante demais e causa uma confusão terrível
na cabeça de até pastores esforçados, dedicados ao estudo da escatologia. Vamos lá. A Bíblia nos ensina 5 tipos de julgamento. Se você quiser anotar em algum lugar aí, tá, na sua apostila, a Bíblia nos ensina, nos revela 5 tipos de julgamento. Vamos lá por ordem. O julgamento dos crentes, o julgamento de Israel, o julgamento das nações, o julgamento dos anjos e o julgamento do trono branco. Quero crer que a maioria de vocês conhecia pelo menos 2 destes 5 julgamentos. Os demais, talvez não, mas aqui estamos para conhecê-los todos e separá-los, para compreendermos quem é quem nessa história. Vamos lá. Julgamento dos crentes. Que julgamento é este? É o mesmo tribunal de Cristo. Anote aí. O julgamento dos crentes que aqui falamos neste quadro é exatamente o mesmo, conhecido como tribunal de Cristo. De acordo com 2 de Coríntios 5:10, 1 de Coríntios 3:11 a 15. Acontecerá nas regiões celestiais, antes das bodas do Cordeiro. Ocorrerá a entrega de galardão. Então não é julgamento para condenar ninguém, é para distribuir recompensas, prêmios. Será julgada a obra dos crentes. Ninguém será condenado, mas poderá perder o prêmio, como já estudamos esta parte. Como é que Jesus se apresentará no julgamento dos crentes ou no tribunal de Cristo? Como o noivo. Aí anota, como noivo. Temos o julgamento de Israel. Vamos lá. Julgamento de Israel. Aonde está isso? Ezequiel, capítulo 20, verso 34 ao 38. Malaquias, capítulo 3, 2, 5. E Mateus, do 25, 1 ao 30. Quando e por que vai acontecer esse julgamento? Muita atenção. Acontecerá na terra após a manifestação visível e triunfal de Cristo. Separará os judeus fiéis dos infiéis, o trigo do joio. Uns serão condenados e outros desfrutarão do milênio. E Jesus será, nesse tipo de julgamento, o Messias. Deixa eu fazer aqui um importante adendo, e isso eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabia, porque é ensinado de uma maneira estranhamente distorcida. Muita atenção aqui, anote. A parábola do trigo e do joio, anote, isso é sério e é preocupante. A parábola do trigo e do joio não tem absolutamente nada que ver com o crente fiel do crente infiel. Vou repetir. O senhor vai mexer com isso, pastor? Isso vai ter um problema. Eu sei, mas eu estou aqui para resolver problemas. Eu não estou aqui para aumentar problemas. Vou repetir de novo. Hoje eu vou me divertir. A parábola do trigo e do joio não tem nada a ver. Gente, mas pastor, eu já ouvi. Pregador renovado, cheio do fogo, ensinando que fala da separação do crente fiel do crente infiel. Quantos ouviram já colocações desta natureza? Eu lamento, é com muito pesar em transmitir as condolências, sem ironizar, por favor, aos pregadores que têm, ao longo dos anos, insistindo. Jobé, recebi da mensagem. Câmbio.
Jové especial, ele manda umas mensagenzinhas, né? Coisa de marítimo, de marujo. Vamos lá. Vou bater de novo na tecla. Eu entendo que, na melhor das intenções, entenda-me aqui, por favor, na melhor das intenções, pregadores renomados, não vou citar nomes por respeito e ética, têm insistentemente pregado sobre a parábola do trigo do joio como sendo o conteúdo do crente fiel, do crente infiel. Mas quando você estuda, preste atenção, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, você descobre que o pano de fundo histórico, social e cultural não tem nada a ver com gentios. Nada. Absolutamente nada. Todo ele voltado para quem? Israel. Os judeus. É que hoje não teríamos, digamos, suficiente tempo, porque só para falar disso em detalhes, teríamos que gastar mais 2 aulas. Valeria a pena, claro, mas, lamentavelmente, não podemos esticar mais o plano de aula que já esticamos sensivelmente para a matéria de escatologia. Mas anote aí, isso é sério, não tem nada a ver com os gentios. Quem tem pregado, ou quem insiste em pregar, usando a parábola do trigo e do joio, para dizer Cristo vai separar o crente fiel do infiel, está equivocado. Não tem alicerce, não tem fundamento bíblico, pelo fato que, quando você, repito uma vez mais, tome um tempinho, leia com calma todo o capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus. Escute, só para você chegar à conclusão. Faça as seguintes perguntas. Número 1. De quem Jesus está falando? Não, em Mateus capítulo 25. De quem? Ou sobre quem? Essa é a primeira pergunta. Para quem Jesus está falando em Mateus capítulo 25? Sobre o que Jesus está falando em Mateus capítulo 25? Qual é o cenário que envolve a narrativa e os acontecimentos de Mateus capítulo 25? Está anotando as perguntas? É importante você fazer essas perguntas, porque você tem que obter respostas em cima destas perguntas. E as respostas vão nos mostrar clarinho. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com os gentios, não tem nada a ver com outra raça senão os Pastor, judeus. Sim. e a coerência também lógica, porque toda vez que a Bíblia faz menção a trigo, está falando de Israel. Toda analogia que tem a ver com trigo fala de Israel, porque foi até escrito em grego, e a tábua onde se cevava o trigo se chamava tribulon. Tem tudo até a ver com Israel. É uma questão de lógica. Você vai analisar os textos anteriores também, vai levar o mesmo caminho. Só que é complicado entrar nessa situação. Lucas ficou um pouco invisível alguns dias aí, né? Hoje ele está invisível, mas por força de circunstância. Mas, meu irmão, parabéns, 50 pontos pela sua abordagem. Você está anotando, então? A parábola, pastor, eu estou boquiaberto. Quando estudamos escatologia, para ficar assim, ó, boquiaberto, porque vai exigir com que lancemos mão de vários recursos e parâmetros. Não é dar na cabeça e dizer, não, isso aqui significa isso. Não, irmãos. A Bíblia tem dentro dela mecanismos de interpretação que devem ser conhecidos, obedecidos e seguidos. Mas como é que eu posso obedecer e seguir algo que eu não conheço? Então, primeiro eu tenho que conhecer esses parâmetros, essa forma, esse mecanismo chamado hermenêutica bíblica que está dentro do texto.
não é apenas um estudozinho, é o que nós estamos fazendo já há semanas. Nós estamos, sim ou sim, fazendo um uso da hermenêutica bíblica, que vai ser a próxima matéria que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a hermenêutica bíblica, ou seja, a Bíblia não pode ser interpretada por um simples achismo. Eu acho, eu imagino, eu penso. Não, 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 não. É como um manual de instruções. Você, digamos, compra um ar-condicionado, um carro, uma geladeira. A maioria das pessoas dizem, a mesma coisa. É um ar-condicionado, é uma geladeira, coloca uma tomada, mete o dedinho no botão e está funcionando. Parece, mas a coisa não é assim, não. Tem geladeiras e geladeiras, tem ares acondicionados e ares acondicionados. O aparelho pode ser o mesmo, mas a marca é diferente. E a Bíblia é mais complexa ainda. Mateus, abra o seu áudio, porque está fechadinho. Obrigado. Acredito que o erro de muitos pastores é que, sim, claro, né, a Bíblia é um livro sagrado, né, divino, porém também é um livro que possui várias, como é que eu posso dizer, vários tipos literários diferentes. Exato. E como todo tipo literário tem regras de interpretação. Exatíssimo. Exatíssimo. Ouvindo o que o Mateus falou, a Bíblia é um livro que possui vários estilos de literatura. Quer um exemplo? A Bíblia tem poesia? Sim ou não? Alguém me responda, por favor. Sim. Perfeito. Não sendo Mateus que está aí já no gatilho, qualquer um de vocês pode me dar um exemplo de um livro da Bíblia que contém poesia. Vamos lá. O livro de Cantares de Salomão? Cantares, acertou, pastor Dalibate, deu um tapa na cabeça de muita gente. Cantares, outro livro que tem muita poesia. Esse aí você conhece. Aquele que não tem capítulo e nem versículo. Salmos. Então, tem 5 livros que contêm poesia. São chamados livros poéticos. Quem se lembra de cabeça aí? Quais são os 5 livros? Sem olhar no índice da Bíblia. É muito fácil. Eu pego minha Bíblia agora, vou lá no índice e respondi a pergunta. E Mamácia está ali se desesperando, mas o áudio dela está fechado. Eclesiastes, pastor? Sim. Eclesiastes? É um deles. Depois, mais 4. Provérbios. Mais 3. Salmos? Não, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, falta um. Falta um. Jó. Jó não sabia. Jó é poético. Poesia na Bíblia. É poético. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cantares de Salomão. Tá ali, olha lá, tá ali, ó. Rapaz, arrebentou Mateus. Mateus, quando arrebenta, é perigoso, hein? Tá ali, ó. Tá ali. 5 livros poéticos. Deixa eu perguntar a vocês. A Bíblia tem profecia? Sim ou não? Sim. Se não tiver, vamos ter que pedir a demissão agora da Bereia. Eu vou ser o primeiro a me demitir. Vamos lá, menciona aí 3 livros proféticos que temos na Bíblia. 3, pelo menos 3. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Maravilha! O pastor Darlete comprou um facão novinho, né? Está pingando de novo, está cortando. Olha, não passa a perto da pastora Darlete, não, que você vai sair machucado hoje, que ela está cortando com força. Isaías, Ezequiel, Jeremias, temos Daniel, temos o Apocalipse, não falta livro profético, livro histórico. Menciona 2 aí, 2, só 2. Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodo, também poderíamos mencionar 1º e 2º de Samuel. História é o gênero que mais prevalece. Crônicas, Reis e por aí vai. Não, história é abundante. Quase 40% do conteúdo da Bíblia é história. Aonde eu quero chegar, irmãos? Quando identificamos o gênero literário, se você quiser anotar, isso aqui é importante, ó. Quando identificamos o gênero literário do livro lido
quando identificamos o gênero literário do livro lido, temos que aprender a conhecer a sua forma de interpretação. Quando identificamos o gênero literário do livro lido, temos que aprender a sua forma de interpretação. Lendo Jó, que é um livro poético, eu não posso usar o mesmo sistema de interpretação que eu leio Segunda de Crônicas, que é um livro histórico. Não posso, não funciona. Se eu estou lendo Apocalipse, eu não posso interpretar Apocalipse diante de outro livro cujo gênero literário é total e completamente diferente. Em resumo, para cada gênero literário que eu identifico um livro da Bíblia, eu tenho que aprender a conhecer o mecanismo de interpretação. Mas como eu vou conhecer, pastor? Estudando em a matéria de hermenêutica e exegese. Vai nos ajudar demais a identificar a correta forma de identificação. Perfeito. Vamos avançar, então, para a apostila, para a gente não divagar muito. Página 39. Nós vamos hoje trabalhar sobre os pontos, as bases do juízo final. Não concluí. Deixa eu fechar, então. Me desculpe, né? Eu, no afã de querer avançar, esqueci-me de concluir. Desculpe. 1000 perdões. Ok. Perfeito. Então, trigo e joio, já sabemos, não tem nada a ver com julgamento de crentes. Crente mau, crente bom, crente fiel. Tem a ver a separação dos judeus fiéis dos infiéis. Aí temos um outro tipo de julgamento, o julgamento das nações. Acontecerá na terra sobre aqueles que sobreviveram ao Armagedon. Serão julgados com base no tratamento dado à mensagem do reino, aos seus mensageiros e ao modo como trataram a Israel. Já falamos, né, que no julgamento das nações, algumas nações serão lançadas vivas no lago de fogo e enxofre, as nações bodes, e Jesus será o juiz deste julgamento. Tem o julgamento dos anjos. 1 de Coríntios 6:3, Judas verso 6. Serão julgados e condenados ao lago de fogo juntamente com o diabo, logo após o milênio e antes do juízo do trono branco. É interessante isso aqui, Mateus 25:41, nos ensina em Apocalipse 19:10. E nós estaremos julgando os anjos. Vamos lá, abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Anotem aí. Nós, os salvos, os redimidos, pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, estaremos julgando os anjos, não é? Que participaram da revolta com o diabo lá no passado. E lembre-se, esse juízo vai acontecer logo após o milênio e antes do trono branco. O trono branco, Apocalipse 20, 11 ao 15, acontecerá no lugar sobrenatural após a condenação do diabo. Todos estarão perante o juiz, serão condenados. Suas condições anteriores eram mortos, pois não participaram da primeira ressurreição. Resumindo, Jesus será o juiz no juízo das nações, no juízo dos anjos e no juízo do trono branco. Ele será o juiz.
Mas Jesus será o noivo, não é? No juízo dos crentes, que é exatamente o tribunal de Cristo, e será o Messias no juízo de Israel. Esses, então, são os 5 tipos de julgamento. Qualquer dúvida que você tenha, consulte, por favor, o gráfico, né, o slide que nós enviamos, que ali nos dá detalhes. Vamos à página 39 e vamos dissecar isso aqui, ó. São os elementos que são usados como base do juízo final. Por que muitas pessoas serão julgadas lá no juízo final? Por causa da ausência destes elementos, né? Começa pela santificação. Muitos não vivem uma vida de santificação. A ausência de santificação vai levar a muitos crentes, muitos, a perderem a salvação. Vamos lá o que diz, então, a Escritura Sagrada. Lá na apostila, por favor. Se você tem a sua apostila, acompanhe. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, por quanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 14:16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela tradição que praticou, pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Ezequiel 18:24. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 de Coríntios 6, 9 e 10. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Depois Jesus encontrou no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5:14. Parece que essas coisinhas que acabamos de ler não contam, não tem nenhuma influência na nossa salvação. Muito pelo contrário. O que muitos consideram pequenininho, desprezível, é o que vai travar a vida de muitos, tanto como sair da terra, como também terem a consumação da sua salvação. É triste dizer que milhões de cristãos, incluindo pastores, obreiros ativos, na casa do Senhor darão margem, brecha, abertura para serem levantados no julgamento final, ou seja, serão condenados por terem a ausência da santificação em suas vidas. Não somente a ausência da santificação, mas a presunção. Alguém pode, em poucas palavras, me explicar o que você entende por presunção? Poucas palavras. Não se preocupe que se você vai errar. O que você entende por presunção? Abra o seu áudio e diga. Presunção. Fulano é presunçoso. Pastor, Diga. é a pessoa que, no carioquês falando, é a pessoa que se acha demais, é mais inteligente do que o outro, é mais esperto do que o outro, sabe mais do que o outro. É aquela pessoa que se acha mais do que... Normal. Mais do que o normal. Mais do que o normal. A garotada aí fora diz, né? A última Coca-Cola do deserto.
É a última Coca-Cola, o rei da cocada. Entende? Presunçoso é equivalente a soberbo. O nariz levantadinho, entendeu? Pensa que é melhor do que o sapo, melhor do que a cegonha, e daí vai. Mas o que a Bíblia fala exatamente sobre a presunção? Muita atenção aqui, por favor. Também de pecados de presunção, guarda o teu servo para que não se ensenhorie de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. É o Salmo 19:13. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgas, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Parece uma contradição, não é verdade? A gente lê muito nas redes sociais. É pecado julgar. Pecado fora da justiça de Deus. Porque tem outro texto, você lembram? Julgai segundo a reta medida da justiça de Deus. Quem já leu esse texto? Que temos que julgar, mas na base da medida da justiça de Deus. Então é pecado julgar na minha medida. Escutem isso. O pecado está em julgarmos as coisas e as pessoas na minha medida humana, mas não na medida da justiça de Deus. É isso que Jesus está falando aqui em Mateus 7:1-2, que os fariseus, as pessoas, o ser humano, julga dentro dos seus parâmetros humanos, mas uma coisa é julgar segundo a reta medida, que está ligada à justiça de Deus. Outro problema de presunção está lá em Lucas 6:36, 37. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Misericórdia, o que é? Você sentir a dor do outro, compaixão do outro. O ser humano tem muita dificuldade em ser misericordioso. Ao contrário, a tendência do ser humano é ser o quê? Vingativo. Pisaram no meu pé, eu vou dar um pisão nele, que ele vai ficar prosa. Não, a coisa não funciona assim, irmãos. Se pisaram no meu pé, dá outro pé. Eu sou bobo de dar, eu vou dar outro pé. Mas o que Jesus disse? Se arrancarem a túnica, deixa que levem. Se deram um tapa no teu rosto, dá outro. Eu não vou para casa com desaforo. No reino de Deus, você tem que ir para casa com desaforo e ir mais um pouquinho. Não, ninguém faz isso. E aí, como é que fazemos? Se não seguirmos o que a Escritura nos orienta, nós estamos em sérios problemas. Estamos querendo ser melhores do que os demais. Sabe que o problema, irmãos? Nós colocamos na nossa mente um conceito que não é bíblico. O conceito de ter razão em tudo. Eu estou buscando os meus direitos. É o meu direito. Ei, mas diante da palavra de Deus, isso aqui é chocante que eu estou falando, diante da palavra, da Escritura, todos os meus direitos, não valem nada. Não valem nada. Porque se nós... Me acompanha aqui. Se eu e você queremos lutar pelos nossos direitos, que medida de justiça estamos usando? A medida minha, humana, ou a medida de Deus? Vai para pensar, isso é sério. É muito sério, é grave. Então, no momento que eu estou reivindicando o que é meu por direito, você vai dizer, é justo. Justo na visão humana, mas não é justo na visão de Deus. Aí nós temos que escolher qual é a medida de justiça que nós vamos usar. Eu pegar o gancho e deixar uma palavra. Se você for reivindicar o que é seu por direito, você só ganha o inferno, que é isso que você tem e merece. Exatissimamente. Alguém pode ler, por favor? Isaías 64:6, livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Quem achar pode abrir o áudio e ler em voz alta.
Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos com a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Prestaram atenção nas palavras, nas expressões. Obrigado, irmã Jennifer. Do texto de Isaías 64, 6. Eu vou relê-lo de novo. São expressões fortes, são expressões duras, são expressões de grande impacto. Olha só, Isaías 64, 6. Mas todos nós, aqui não está dizendo fulano e cicrano, ou somente um grupinho. Não, não, não. Todos, nós, todos, envolve a todos. Somos como o quê? Como o imundo. E todas as nossas justiças, aí entre os meus direitos, os seus direitos, como trapo da imundícia. E todos, olha como o texto é interessante, ele faz questão de repetir a expressão todos. Todos. Quem está observando isso? Esse texto chama muito a nossa atenção porque ele repete, ele faz questão de repetir todos, 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 porque ninguém está fora. Está todo mundo incluído no pacote, não tem exceção. Tá? Todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como o vento que nos arrebatam. Trapo da imundícia ou de imundícia. Se você não sabe o que significa, segura aí, é duro. É pesado. Tanto que quando João Ferreira de Almeida, em 1687, ele estava lendo o hebraico, quando foi para traduzir para o português, os revisores gritaram, isso é história, não coloque como está aí, porque o rei de Portugal vai colocar problemas, por uma questão de decoro, de decência ética. Ferreira de Almeida foi aconselhado a não traduzir ao pé da letra essa expressão, que ele decidiu mudar para a expressão trapo de imundícia ou trapo da imundícia. É como houvesse no Brasil, em Portugal, e havia em todos os países imperiais ou que eram império, né, na Europa, seja Inglaterra, França, Alemanha, isso era muito comum, né, dos países europeus do século XIV, XV, XVI, até a entrada do século XVIII. Havia uma censura que visava preservar a moralidade em todos os sentidos, não apenas nos usos e costumes e nas palavras, né, na forma de falar, no vocabulário, mas também na leitura, no texto. Então, Ferreira de Almeida foi aconselhado, se você coloca como está aí, você vai ter problema com o rei, com a corte. Então, Ferreira de Almeida seguiu o conselho e criou uma figura de linguagem, um eufemismo. O que é um eufemismo? É uma figura de linguagem que tem por objetivo amenizar uma ideia que choca, que impacta, que escandaliza. Mas, pastor, o que tem por detrás dessa expressão? Trapo de imundícia, pedaços apodrecidos de tecido menstruado. É o que diz exatamente no texto hebraico original. Porque, lembra-se, não haviam, naquela época, os absorventes higiênicos, os cuidados, né, que hoje são dados às mulheres quando estão passando o seu período da regra. E como uma mulher, naquela época, conseguia passar o período da regra? Era sofrível, ela estava toda atada como pedaços de tecido, era uma coisa feia, o corpo da mulher ficava inchado, e muitos pensavam que ela estava gordinha, mas estava gordinha de tecido, para exatamente bloquear o fluxo menstrual. Como a região da Palestina era muito quente, né, 60, 70 graus centígrados ao sol, era um tormento para uma mulher num momento ou nos dias da sua regra. E quando ela
procurava fazer a sua higiene, era um odor, um cheiro insuportável, por causa da alta temperatura, a tendência, né, dos tecidos que protegiam ou vedavam o fluxo menstrual da mulher, a tendência era um cheirar mal, por quê? Porque estavam podres. Deus fala a Isaías e deixa bem claro que a nossa justiça está no mesmo nível de podridão dos trapos usados no fluxo menstrual. Anotou aí? É forte isso, é pesado. Tanto que foi censurado na época, não é? Para que o rei de Portugal poderia até matar a Ferreira de Almeida por indecência, por atentado ao pudor. Então ele foi obrigado a colocar essa expressão, né, que ameniza o impacto da ideia bíblica. E tem outras expressões na Bíblia, nós vamos aprender estudando hermenêutica, que quando a gente descobre no original é para chocar, é para escandalizar, mas é tudo uma questão da cultura e da mentalidade da época. Hoje estamos num outro extremo. Hoje não se obedece princípios morais. Hoje é muito fácil falar de ideologia de gênero e as pessoas não se escandalizam. Até o século XX, século XIX, falar naturalmente na mídia que o camarada é gay, lésbica, travesti ou trans, era um escândalo, uma proporção tremenda. Algo parecido, não é? Na questão de certas expressões que Ferreira de Almeida decidiu não colocar ao pé da letra quando ele escreveu a Bíblia. Compreendido, gente? Compreendido? Compreendido? Vamos avançar? Se alguém tem alguma pergunta, me pare, me interrompa, por favor, não me deixa falando tanto tempo sozinho, porque o negócio complica. Vamos lá. Falando ainda de presunção. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 37. Disse-lhe o Senhor, servo mau, pela tua boca te julgarei. Lucas 19, 22. Então, a presunção pode levar muitos cristãos para o inferno. Maldade, iniquidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Anota aí. O ímpio, aquele que não conhece a Jesus, aquele que nunca teve uma experiência com Deus, ele é praticante da impiedade. Mas o crente carnal, o crente que não segue o Espírito, que não segue a linha do Espírito, ele é o iníquo, é o que pratica a iniquidade. Aí o texto nos explica que o iníquo pode ter nele o Espírito Santo, os dons que o capacitam a fazer milagres. Alô? Espiritualidade nunca, nunca, nunca na Bíblia é sinal de maturidade. Aliás, espiritualidade não está ligada a dons. Muita gente pensa, fulano ora, Jesus cura. Fulano ora, batiza com o Espírito Santo. Fulano ora, acontece milagre. Mas um sem vergonha, um sem caráter, um cafajeste pode fazer milagres. Como é isso, pastor? Caráter e dons espirituais não se misturam. Então o camarada pode ser um sem vergonha, um cafajeste, um pilantra e pode fazer milagre. Claro, porque o que está nele chama-se dons. A epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, diz, né, que dons e ministério são dados sem arrependimento. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Dons e ministério são dados sem arrependimento. Isso quer dizer, camarada pode ser aquele pilantra, aquele vagabundo, aquele sem vergonha, está ali, fazendo e acontecendo, mas ele pouco sabe, porque ele não conhece a Bíblia, pouco sabe que lá na frente ele vai ser julgado.
E olha o que a Bíblia diz. Jesus falou, eu não vos conheço. Já pensou isso? Camarada é usado para orar, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, expulsa demônio, faz milagre, e Jesus, lá naquele dia, vai dizer, ei, eu não te conheço, quem é você? Está ali uma menina bonita, a nossa irmã Ângela Cristina. Deus abençoe, irmã Ângela. Apareceu a Margarida, não apareceu a Margarida, apareceu a Ângela. Irmãos, quantos entenderam, irmãos? Quantos entenderam que espiritualidade não é medida por dons, mas é medida pelo fruto do Espírito? Temos que ter caráter. Você pode não fazer nenhum milagre. Sua vida pode não ter nenhum prodígio, nenhuma maravilha. Mas se tiver caráter, ó, segura a garra, unhas e dentes. Isso aqui vai levar você, ó, para entrar no céu. Muita gente cheia de dores vai entrar no inferno. Chama-se vida de iniquidade. Alguma dúvida com respeito a isso? Ou está claro? Se alguém tiver uma dúvida, se pronuncie agora. Pastor, como é que é isso, então? Tem muita gente, então, na igreja que está, ó, com a corda no pescoço. Acertou. Muita gente que a gente vê falando em línguas, orando, Jesus curando, muita gente profetizando. Profetiza, eu profetizo, com todo respeito à expressão. Eu profetizo. O caráter, quem conhece, é um só. E mais a bem da verdade, quem conhece o nosso caráter, ó, só nós que estamos ouvindo aqui, ó. Sabe quem conhece o nosso caráter, além de Deus? Nossa família. Nas quatro paredes, quem conhece direitinho que somos nós é a nossa família. Irmã Márcia, pode falar. Isso de espírito de engano? Sim, faz parte do jogo, faz parte da situação. Tem pessoas tão persuasivas, tão difícil de você descobrir que ela é um cafajeste, um pilantra, que sobre ela repousa o espírito de engano. Mas é um crente, é um pastor, é um pregador. Fale, Lu. Às vezes, o próprio Deus permite que seja enganado. Aquela história do profeta Micaías. Que todos estaram a favor de Acabe e Deus permitiu. Houve a reunião lá no céu, Deus falou, vou permitir que eles profetizem a favor, é errado. Às vezes Deus permite, porque eu tenho para mim uma frase de Paul Washer que falso profeta é juiz de Deus para falso crente. Guarda essa frase. Lucas arrasou, repete, porque Lucas. A Bíblia fala que aqueles vão procurar, aqueles que têm comichão no ouvido, vai procurar aquele que fala aquilo que ele quer ouvir. Então, o falso profeta é o juiz de Deus para falso crente. Ó, ouça Lucas Vieira. Essa frase tem que ir para o Facebook amanhã, com autorização do Lucas. Tem que ir para amanhã. Lucas, me autoriza a jogar isso no Facebook amanhã? Isso nem é meu, pastor, isso é de Paul Washer, mas eu guardo comigo. Eu coloco por Lucas Vieira mencionando Paul Washer. Essa frase do Paul Washer é sensacional. Não, é maravilhosa. Gente, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que não use o falso profeta para comprometer a nossa vida. E as igrejas, acredite ou não, estão cheinhas. Porque faz parte do cenário dos últimos dias. Entende, irmãos? Por isso que o inferno vai ficar, ó, fartamente povoado. Uau, que sério isso. Mateus. Pastor, essa questão aí, né, que o pastor mencionou ali, em relação a dons e tal, acho que é porque até nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas, muitos crentes, né, confundem ser cheio do Espírito com ser cheio de dons, né, infelizmente. Olha, outra frase do Mateus. Hoje os alunos estão cortando com força, né? Pastor Darlete deu uma cortada ali que eu te contei, eu senti a lâmina passando na minha cabeça. Depois o Lucas. Agora o Mateus. Ó, há uma confusão. Anote isso aí. Isso é bíblico, não é apenas o que o Mateus está repetindo, não. Enorme. Entre ser cheio do Espírito
espírito e ser cheio de dons. Ser cheio de dons não é a mesma coisa de ser cheio do espírito. Mas claro que é. Não é, não. Estuda a fundo. Ser cheio de dons, você está recebendo uma capacitação, uma ferramenta que não tem nada a ver com o meu e o teu caráter. Já ser cheio do Espírito tem tudo a ver com o meu caráter, com a minha maturidade, com a minha espiritualidade e com o meu comportamento, que vai me definir como um cristão verdadeiro ou como um cristão falso. Anotado aí, gente? Não adianta estar cheinho dos dons. Você pode ter 15, 20, 50 dons, se fosse possível. Mas isso não quer dizer que você está cheio do Espírito. Mas se você tem fé, bondade, benignidade, domínio próprio e nenhum milagre acontece na sua vida, ei, alô, irmã? Você está cheio do Espírito. Você está cheio do caráter de Jesus Cristo. Uau, mas como isso é contraditório? No plano humano é totalmente contraditório, não no plano divino. Vamos lá que o negócio agora vai ficar mais quente ainda, vai ficar mais quente. Nós temos aí 25 minutos, meia hora para terminar a nossa aula e a gente tem que cair no milênio hoje. Temos que começar o milênio. Vamos lá. Mas a indignação, os que são contenciosos e obedientes à iniquidade, Romanos 2:5-8. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meu Deus, estamos aprendendo tanta coisa na palavra e a partir do momento que não cumprimos a palavra, estamos com um grave problema. Estamos pecando o quê? Conscientemente. Então, melhor não ter aprendido nada. Se for olhar pela lógica humana, sim. Se for olhar pela lógica humana. Mas ninguém aqui quer trabalhar pela lógica humana. Muito pelo contrário, nós queremos aqui sermos melhores homens, melhores mulheres de Deus. Queremos nos esforçar a fazer o que agrada ao coração de Deus. Porque também tomar uma posição de neutralidade, quietinho, com os braços e pernas cruzadas, você pensa que isso vai agradar a Deus ou agrada a Deus? De jeito nenhum. O inferno, gente, o inferno vai ser muito povoado por atitudes que julgamos serem corretas, mas não são. Por isso que a Bíblia está falando aqui com muita seriedade. Iniquidade, muita gente praticando iniquidade. Não é questão de julgar A, B e C. A Bíblia já está dando, né, o juízo pelas atitudes. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece dele o amor de Deus? Alguém me perguntou, pastor, ninguém tem obrigação de ajudar o necessitado. É verdade, ninguém tem obrigação de ajudar o necessitado, mas se Deus dá a mim e dá a você o mínimo de condição para levantar a mão na direção de um necessitado que você sabe que ele está necessitado e você ignora, fecha a cara, fecha a mão, Deus vai cobrar de nós. Pastor, sim. Eu discordo, porque nós, quando fomos chamados à salvação, não fomos chamados no indivíduo, no plural, como igreja. E a obrigação do indivíduo, para que o plural seja mostrado, porque sem santidade ninguém verá a Deus, e a santidade e o amor andam junto, não é sem santidade ninguém vai chegar ao céu. Sem santidade, Deus não vai ser feito conhecido. Então você tem que manifestar o amor e santidade. É sua obrigação fazer Deus conhecido. Como você foi alcançado pela graça, a graça que te alcançou te dá a fé para você fazer Cristo conhecido. Você tem a obrigação de ajudar, sim. Eu joguei a isca esperando alguém morder o anzol. E o Lucas mordeu o anzol. Irmãos, veja bem, isso pode ser até um pouco polêmico. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Se formos olhar por um conceito humano, mas olha o que o Lucas acaba de falar, porque isso é bíblico. Aí eu prefiro jogar o anzol e deixar com que o aluno morda o anzol para trazer a verdade bíblica à tona. E a verdade bíblica, ela é cruel, ela é dura, ela machuca. Vamos partir do princípio. Me acompanha aqui, ó, gente. Os católicos, budistas e espíritas. Povo que ajuda. E demais. Mas por quê?
porque eles são ensinados a entender o seguinte: vou alcançar a salvação através das obras. Por isso que o Espírito está aí ajudando. Existe um local no Rio de Janeiro chamado Frei Luiz. Não sei se vocês já ouviram falar. No Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá, existe uma sociedade espírita chamada Frei Luiz. Está pertinho da casa da minha sogra, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os artistas da Rede Globo, todas as quartas-feiras, bloqueiam a estrada do Engenho Velho, fazem como procissão. Para o quê? Para irem às sessões que ocorrem ali, de 5 da tarde às 10 da noite. São sessões onde baixam espíritos imundos e, sobretudo, faz o quê? Muita filantropia. Eles creem o seguinte: quanto mais eu ajudar, da oferta, da cesta básica, da remédio, medicamento, eu tenho meu cantinho garantido no céu. Se nós cristãos tivéssemos uma visão semelhante, vocês acham que a miséria, a pobreza, o sofrimento da humanidade estaria no ponto que se encontra hoje? Não. Está provado. Se 5.000 cristãos se movessem com o mínimo para ajudar o próximo, grande parte do sofrimento social cairia drasticamente. Mas alguém pensa quase igual ao outro: o que vai adiantar a minha ajuda? Ela é infinitamente pequena no meio de um gigantesco oceano. Se nós pensarmos desta maneira, nós vamos estar o quê? Bloqueando a verdadeira face do Evangelho de Cristo, que é amor. Nós estamos muito preocupados, desculpe a franqueza, dentro da Bíblia que eu estou falando, tá? Não é uma coisa da minha cabeça. Muito preocupados em mostrar um evangelho religioso e um evangelho pouco prático, de atitudes práticas, de amor. Os espíritas estão crescendo desesperadamente no Brasil e na Europa por causa das suas atitudes de filantropia. Mateus. Então, pastor, realmente, né, se nós tivéssemos as mesmas práticas que o espírita, o católico, realmente o mundo seria um lugar melhor para se viver, né? Eu acredito que nós não fazemos isso muito porque Efésios 8, né, 8 e 9, só que o pessoal é muito só o 8 e 9, mas não continua a leitura, porque no 10 fala assim, ó: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. As boas obras não são um canal para salvação, mas ela é a evidência de um salvo. Exatamente. Quem é salvo em Cristo Jesus, obviamente, vai manifestar boas obras, até porque elas são fruto da salvação. Exatissimamente. Anotaram aí? As boas obras são resultado da nossa salvação, da nossa conversão. Quem é convertido, anote aí, isso é bíblico. Quem é convertido tem boas obras. Aleluia. A fé sem obra é morta. Exatíssimo, a irmã Márcia deu tiro lá. Bom, a fé sem obras é morta. Ei, você não precisa de $1.000 para ajudar. Faça com o que você tem, pouquinho, 50, 100. Não estou aqui estipulando valores e não estou aqui dando um sermão da teologia da prosperidade. Não se trata disso. Se trata que eu e você podemos, com pouco, minimizar o sofrimento de quem está pertinho de você. Tá? Vamos para... As igrejas hoje estão preocupadas mais com as 4 paredes e não estão preocupadas com a ação social. Que Deus tenha misericórdia e desperte a cada igreja local a valorizar essa urgentíssima necessidade. Mateus. Vou deixar uma frase aqui de Martinho Lutero. Yeah. Em um de seus escritos, ele diz assim: as suas boas obras não importam para Deus. Mas, não, desculpe, Deus não precisa das suas boas obras. Seu vizinho, sim. Yeah. O nosso vizinho, sim. Quem ama, prova que está salvo. E como vai provar que está salvo? Pelas suas atitudes de amor. Vamos lá, vamos lá.
Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Acabamos de falar isso agora, ó. Tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntarão, Senhor, quando tivemos com fome, com sede, o forasteiro ou nu, enfermo na prisão, e não te servimos, e ao que lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que eu deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, que sério! Muito crente vai para o inferno por não fazer o básico. Pastor, essa lição está pesada hoje, que Deus tem misericórdia. Se Deus está falando com você, está falando comigo. Eu não preciso ter... para fazer o pouquinho que eu tenho, eu posso, eu necessito, eu devo fazer. Essa é uma escolha, talvez sua, mas biblicamente não é uma escolha. Não é uma escolha. Que você julga que é uma escolha, cuidado. Podemos ter que Deus tem misericórdia de nós não termos. Não, pastor, mas hoje tem pessoas aí de má fé, as pessoas que estão abusando e explorando. Concordo com você. Tem muita gente realmente com má índole, com má fé, está abusando, está arrebentando. Mas não por causa dessas pessoas com a má fé, você vai comprometer a outras que estão precisando. Vamos ter um pouquinho de discernimento, gente. Vamos ter um pouquinho de coerência, de equilíbrio. Vamos pedir, Senhor, quem é que está com má fé? Quem é que está dando uma de sem vergonha, safado, de explorador? Quem, na verdade, está precisando? Não fechemos a mão para quem precisa, mas vamos buscar Deus o quê? Discernimento. Podemos separar, identificar quem é e quem não é, ok? Não vamos colocar todo mundo numa mesma bolsa, numa mesma sacola, porque dessa forma nós podemos até comprometer a nossa salvação e comprometer o nosso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. Amor ao próximo, não vou entrar em detalhes, porque fala muito sobre isso. Irmã Márcia. Pastor, fazer a obra eu acho que é muito fácil, sabe? Principalmente se você tem. Mas como o Lucas falou da santificação, mas nós temos que ver o antes, porque a palavra de Deus diz: tenha paz com todos, e a santificação sem a qual... Essa paz que é a mais difícil. Essa é a mais complicada. Essa sim, essa é a mais complicada. Eu não vou ler o restante, porque preste atenção, porque o restante está tudo interligado. Vou fazer chover no molhado. Amor ao próximo. Se eu falho com o amor ao próximo, eu estou colocando meu pescoço na estaca. Amor aos irmãos. Piorou. Frutos. Onde estão os frutos? Aquilo que determina que eu sou um cristão ou não. Os cristãos serão julgados? Essa é uma pergunta. Serão não julgados para condenação, mas julgados para receberem galardões. E vai haver o quê? O juízo das nações. Deixa eu ler essa parte para ficar bem claro, para depois ninguém se sentir confundido. Leamos Mateus 25, 31, 34. E observe que o Senhor Jesus Cristo diz: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. Esse é o juízo das nações. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas e os cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Observe que neste texto o Senhor Jesus diz, primeiro, preste atenção, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem que se assentará no trono de sua glória, isso é, julgamento. Segundo, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem que se assentará... Segundo, ele fala que diante dele serão reunidas todas as nações e que haverá uma separação. As ovelhas serão colocadas à sua direita e os cabritos ou bodes à esquerda. Isto é, julgamento das obras. Terceiro, ele fala: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Atente bem
para esta colocação. Se o julgamento do trono branco é somente para os ímpios e incrédulos, como pode haver dentre estes alguém ao qual o Senhor Jesus se dirige dizendo: vinde benditos de meu Pai, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por bem do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal, segundo de Coríntios 5:10. Então, essa questão do julgamento dos cristãos, já estamos só ressaltando, enfatizando, a distribuição dos galardões, e não o julgamento para condenação, virando a página. Mas tu, porque julgas a teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Segunda parte do julgamento. E todo aquele que não foi inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:11-15. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10:20. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes, porque trabalharão comigo no Evangelho como Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4:3. O que vencer assim será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação à mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. A gente trouxe todos esses textos para entendermos, né, a base do segundo julgamento, ou da segunda parte do julgamento. Olha lá. Traços para ter o nome escrito no livro da vida. Se você tem dúvidas, receitinha bíblica muito boa. Reconhecer-se pecador, Romanos 3:23. Saber que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Crer que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, Apocalipse 1:5. Crer que só o Senhor Jesus Cristo salva, Apocalipse 4:11-12. Receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, confessando com sua boca, João 12, Romanos 10:8-10. Arrepender-se de seus pecados, Mateus 4:17, Atos 2:37-38, Atos 3:19, Atos 17:30-31, Atos 26:20. Batizar-se nas águas, sempre que possível, que é o batismo de arrependimento, Mateus 3:1, Mateus 3:13-17, Mateus 28:19, e Atos 2:37-38. Converter-se dos seus maus caminhos e pensamentos, Atos 4:17. Praticar as palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 7:24-27. Ser batizado no Espírito Santo, Atos 1:5. Essa parte de ser batizado no Espírito Santo, repito, é revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Cuidado com igrejas e pastores que ensinam que a ausência do batismo com o Espírito Santo não manterá a salvação. Cuidado, isso é uma heresia. O batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma promessa o batismo no Espírito Santo? Claro. É uma necessidade do crente para ter o quê? Poder para fazer a obra de Deus? Claro. Mas não é um requisito indispensável para a salvação. Cuidado, não existe base bíblica para que ninguém afirme, não é batizado com o Espírito Santo, não vai ser salvo. Isso é aberração. Caso de Cornélio, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. As orações e as esmolas subiram para a memória de Deus.
ouvirá palavras de Pedro, pelo qual será salvo com toda a sua casa. Esse aqui é um exemplo bíblico, não é? De Cornélio, que tinha uma vida de conversão, uma vida de convertido. Vamos, então, irmãos, somente apresentar as cenas do próximo capítulo, da próxima aula, que nós vamos trabalhar bastante em cima deste assunto, vai levantar um pouquinho de dúvida sobre o governo de 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo na Terra. Deixa eu fazer aqui algumas rápidas perguntas, né? Depois eu vou mostrar um gráfico, que é um panorama bem resumido, porque a gente não tem como hoje desenvolver essa temática sobre o milênio. Alguém já ouviu falar sobre o milênio, ou seja, que Jesus vai governar 1000 anos físicos e literais sobre o planeta Terra? Quantos já ouviram falar disso? Quantos? A grande maioria. Se eu lhe disser a você que existem milhões de crentes que não creem no milênio e que acham que é tudo um simbolismo, que acham que tudo é uma figura de retórica, figura de linguagem, que não existe literalidade nenhuma, você ficaria espantado? Eu não. E há milhões de servos de Deus que ensinam o milênio é uma figura. O milênio é uma representação figurada. Não existe verdade prática. Jesus não vai governar 1000 anos físicos, literais, na Terra. Se formos aceitar esta tese, então 1/3 das profecias do Antigo Testamento com respeito a promessas de Deus sobre a nação de Israel, então são mentirosas e nunca vão se cumprir, porque exatamente em torno de 30% das promessas do Antigo Testamento estão direcionadas à pessoa de Jesus governando fisicamente sobre o planeta Terra. Uma outra perguntinha que eu faço a vocês, eu creio que eu já toquei esse assunto com alguns alunos, outros talvez ainda não tenham ideia. Jesus vai governar como o único governante mundial. Porém, vai haver uma ordem de hierarquia no milênio. Prestem bem atenção. Deus Pai vai governar sobre Deus Filho. Deus Filho vai governar sobre a igreja. A igreja vai governar sobre Israel. E Israel vai ser a cabeça política e nacional de todas as nações do planeta Terra. É como Israel fosse a embaixada divina na Terra, que vai representar de maneira indireta o governo do Senhor Jesus Cristo nas nações, que o papel de Israel no governo de Jesus Cristo vai ser Israel a cabeça das nações. Por isso que está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por debaixo. E tem pregador que está roubando esse texto para dizer você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai ser fértil, abundante, vai ser terras ricas. Não. Vamos parar aí. Temos que pegar o capítulo 28 de Deuteronômio e lê-lo de ponta a ponta. Aí você vai descobrir que o capítulo 28 de Deuteronômio está falando para Israel. Não está falando comigo, com você, com os gentios, ou com a igreja. É uma mensagem de Deus para Israel. Segundo, para um tempo no futuro distante. Então temos que ter esse redobrado cuidado. Mas a minha perguntinha, já perto da finalização. Jesus não vai governar sozinho sobre o trono de Jerusalém. Não. Preste atenção. Essa pergunta eu creio que eu já abordei aqui com alguns de vocês, não todos,
porque não era apropriado o momento. Agora estamos falando sobre o momento, né? Falando sobre o milênio, tá? Isso, eu fiz uma postagem há uns 5 anos no Facebook e fui chamado de herege. E me chamaram de herege, de desviado, de pastor alocado, até com problema na cabeça. Então, 45 anos na igreja, nunca ninguém me ensinou, e eu deixei, né? Mas cada insulto, eu quietinho. Deixei passar 3 dias. Eu falei, não, Jesus ficou 3 dias nas entranhas da terra, vou deixar 3 dias, né? O cadáver até ficar cheirando mal. Depois dos 3 dias, eu vim de volta às redes sociais e provei nas Escrituras, em 6 textos, que o que eu estava ensinando dentro da palavra era 100% bíblico. Foi um tal de I'm sorry, perdão, desculpa, perdão, eu nunca tinha lido isso, passei por cima. Irmãos, para alguém dizer que estamos ensinando heresia, tem que provar com textos ao contrário. Mas do que o senhor está se referindo, pastor? Jesus não vai governar sozinho no trono de Jerusalém. Vai ter outro trono ao lado do trono de Jesus, com um personagem que o Antigo Testamento dedica quase 30% de profecias sobre ele, apontando o tempo do milênio e governando com Jesus. A quem eu estou me referindo? De quem eu estou falando? Vamos lá. Lucas já se manifestou. Davi, o rei Davi? O rei Davi. O rei Davi ressuscitado. Quem nunca ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar disso? Levante a sua mão. Quem nunca ouviu? Isso. Nós vamos falar isso. E você vai ficar... Hã? E eu garanto que você já passou pelos textos que nós vamos te apresentar. Eu te garanto. Você já passou por eles e assim, por cima. Sabe aquele voo rasante que drone faz? Quando o drone faz um voo, o drone ele, muitas vezes faz aquele voo lá em cima. Eu tenho certeza que você fez um voo de drone. Lá em cima, mas não conseguiu lá embaixo. Agora, o trono é eterno, pastor. Como é que é? O trono de Davi ia ser eterno. O único na genealogia de Jesus que continuou sendo chamado de rei foi Davi. Exato. Salomão não foi chamado de rei, nenhum deles outros foi chamado de rei. Davi continuou, tá lá. Rei Davi. Do rei Davi veio Salomão. A profecia dizia que o trono de Davi seria eterno. Gente, eu estou sendo obrigado a isentar o Lucas até do trabalho de escatologia. Lucas, ora por mim, Lucas. Acho que na próxima aula eu vou fazer isso contigo. Vou te isentar do trabalho de escatologia. Já vou te dar 100 direto. Acabou. Isadora, faz alguma coisa, Isadora. Entra no meio e corta o Lucas. Faça essa bondade. Agora aí, fortalecida com o papai e a irmã Lúcia do teu lado. Gente, estão entendendo? Davi é o único que profeticamente é chamado aquele que teria um trono eterno. Salomão não foi chamado aquele que teria um trono eterno. Saul muito menos. Nenhum rei de Israel ou de Judá, senão Davi. Na próxima aula nós vamos te mostrar, com 6 textos na Bíblia, na Sagrada, que Davi, ressuscitado, estará ao lado do Senhor Jesus governando sobre Israel. Outra coisa interessante, Satanás estará preso por 1000 anos. Então, o pecado provocado vai desaparecer, mas o pecado gerado vai continuar. Sobre quem? Sobre aqueles que tiverem corpos naturais. E quem serão as pessoas que terão os corpos naturais? Os sobreviventes da grande tribulação e os que nascerem no milênio. Mas os glorificados, não. Eles não serão alvo do pecado ou de qualquer enfermidade. Vamos também descobrir que no milênio, todas as maldições lançadas no Éden, foram 5, serão retiradas. A vida humana alcançará ao recorde de 900 e até 1000 anos de idade. Tudo isso e muito mais nós vamos estudar no período da história da humanidade mais esperado dentro das profecias do Antigo Testamento. Só o capítulo 65 e 66 de Isaías se ocupa em falar sobre o milênio. Então, anote aí. Leia, por favor, páginas 41
da página 41 à página 47, por favor. Trabalhinho de casa, página 41 a 47. Falaremos sobre o milênio. E, por favor, se você tiver dúvidas, traga a sua pergunta. Ainda que a gente vai desenvolver essa matéria da melhor maneira possível, mas essa é a razão que eu estou pedindo que você leia com toda atenção, da 41 a 47. Vão surgir dúvidas, com certeza. Então, anote aí as perguntas diante das dúvidas que vão ser naturalmente surgidas para a gente ter uma aula bem dinâmica na próxima aula. Tá? Então, lembre-se, próxima aula será o dia 27. 27 será a nossa quarta aula, penúltima aula desta matéria. A primeira quarta de agosto estaremos de férias, creio que todos se lembram, no dia 1 ao dia 4 de agosto estaremos de férias, tá? E a segunda quarta de agosto é a última aula desta matéria, para na semana seguinte, consequentemente, começarmos a matéria de hermenêutica e exegese bíblica. Só lembrando para terminar, o questionário das 94 perguntas, você pode nos entregar até 31 de agosto. Se puder entregar antes, fique à vontade. Amém. Mas se não puder, 31 de agosto. Fiz a postagem lá no grupo. Se até o dia 31 você não me mandar as respostas, ou no meu e-mail, ou no meu WhatsApp privado, hasta la vista, baby. Eu não tenho como te avaliar, e você não vai ser aprovado nesta matéria, e aí com esta matéria eu vou liberar as demais notas que estão para trás. Vamos então terminar? Deus falou conosco nesta noite, o Espírito Santo se manifestou falando conosco, só falou com a irmã Márcia lá, levantou as duas mãos. O Senhor falou, graças a Deus, que susto. Já pedi ao irmão Wellington fazer uma oração por mim, porque o negócio aí ficou feio do meu lado, né? Falou sim. Deus tem misericórdia de mim. Mas se Deus um dia não falar com alguém, gente, dá um grito aí, para tudo e começa a clamar pela minha vida, porque eu estou mal na foto. Mas que Deus me ajude por sua bondade, não sou melhor do que ninguém, necessito a cada dia da bondade e da misericórdia de Deus. Muito obrigado pela participação de todos, irmã Eliane, irmã Márcia, lá do Brasil, irmão Wellington, irmã Núbia, Isadora, obrigado, irmã Sofia, perdão, Jennifer, Sofia com a minha cabeça, eita, obrigado. Irmã Jennifer, Deus abençoe, irmã Daniela, irmã Isabel, Jaquiele, Mateus, irmã Ângela, chegou no finalzinho, né, da prorrogação do jogo, mas chegou. Obrigado, irmã Lediane, pastora Darlete, Jober Cabelo, Lucas e Miguel. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Vamos pedir nossa irmã Eliane nos ajudar com uma oração, agradecendo a Deus, finalizando a nossa aula de hoje. Irmã Eliane estará, então, orando em agradecimento à nossa aula de hoje. Irmã Eliane, por gentileza. Ok. Pai amado, Deus querido, aqui nós estamos, Senhor, para te dar graça por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos deste. Aleluia, Deus. Um dia cheio da tua graça e da tua presença. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta aula de hoje, que foi uma aula, Senhor, muito esclarecedora para todos nós. Graças te damos, Que nós Pai. possamos cada dia mais, Senhor, estar nos dedicando para aprender a tua palavra. Senhor, nós te damos graça pela vida do pastor e pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. E que o Senhor possa nos guardar e nos dar graça, Senhor, mais esses dias do Glória a resto da Jesus. semana. E que o Senhor possa vir estar conosco até a próxima aula, guardando e livrando-nos nós de todo mal. Amém. Amém. Nosso muito obrigado aos alunos que já pagaram a sua mensalidade do mês de julho. Se você ainda não pagou a sua mensalidade, tem tempo. Até o dia 30, está de bom tamanho e estamos esperando aí a sua mensalidade do mês de julho. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Disciplina. Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade,
seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a A glória glória e e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Ótimo final de quarta, abençoada semana e até a próxima quarta, 27 de julho, permitindo Jesus. Deus nos abençoe, a paz do Senhor. Amém. Lindos sonhos, Senhor. lindos sonhos.